vamos, evidentemente, desenvolver isso que o senhor está dizendo. Mas antes é preciso voltar na questão da raça e na escravidão. Não é bem assim, quer dizer, raça não tem nada a ver com a escravidão. O conceito de raça foi reforçado, se é que não foi criado pelos europeus, exatamente para justificar a escravidão. Não. Sim, mas o conceito de a escravidão e a raça, na antiguidade não existia essa relação. Era o poder militar, era a conquista militar. Na Idade Muitos Moderna, filósofos gregos foram escravos de cidadãos romanos. Sim, então, sim, a escravidão existe durante toda a história da humanidade e não precisa de um conceito racial para existir. Exatamente, mas eu queria que o senhor explicasse o seguinte. A Europa, na Idade Média, começou a trabalhar o conceito de raça, sim. E isso confortavelmente ajudava a justificar a colonização e também a escravidão. Como colonizar um país se é um país igual? Entendeu? Agora, colonizar um país inferior já dá uma teoria. Então, a questão da raça está, sim, na origem dessa escravidão recente, digamos. Mitri, eu acho que é preciso separar dois momentos diferentes. O momento da escravidão moderna é aquele momento que começa no século XVI e se estende até o século XIX. Na maior parte desse período, não era preciso nenhum conceito racial para se justificar a escravidão. Isso. Porque não existia a ideia de que as pessoas são iguais, de que os seres humanos são iguais. Essa é uma ideia que nasce com o iluminismo no século XVIII, que se consagra no final do século XVIII. E é a partir daí que eu estou me referindo. E é a partir dessa ideia, que se faz a campanha pela abolição da escravidão na Inglaterra, no final do século XVIII, início do século XIX. Quando essa ideia se torna hegemônica, a escravidão estava terminando, mas estava começando um novo processo, que é o processo do imperialismo europeu. Isso. As nações europeias começam a colonizar os povos da África e da Ásia. E aí a questão da raça cresce. Aí aparece o racismo, chamado racismo científico. É isso que eu estou dizendo. Claro. É isso. Tá? Mas é importante diferenciar esses dois momentos, porque não é no século XIX. Diferenciando os dois momentos. E retomando a fala do professor Fábio Comparado. A escravidão no Brasil, nesta fase, ela se explicava pela raça, sim. Eram os negros. No século XIX ela começa a se explicar pela raça. Isso, é isso. No século XIX ela não podemos esquecer isso. Ela está presente como uma justificativa muito secundária e pouco importante. Veja, no Brasil do século XIX todos podiam ter escravos, inclusive ex-escravos. Não só podiam, como tinham. Era muito frequente que ex-escravos ou negros livres tivessem escravos. Comprassem escravos. Ter escravos no século XIX era um sinal de status. Qualquer pessoa livre, para afirmar a sua liberdade, se tornava um proprietário de escravos, mesmo que de um ou dois escravos. A escravidão, normalmente, ela é apresentada nos manuais de história, pelo menos nos manuais piores, como apenas a escravidão dos grandes fazendeiros com grandes lotes de escravos. Na verdade, no século XIX, a escravidão envolvia tudo isso, mas envolvia também a escravidão doméstica, o escravo doméstico, onde muitas pessoas livres, brancos, mulatos, mestiços, negros, tinham um escravo, tinham dois escravos. Então, a tragédia da escravidão está ligada não à ideia de raça, está ligada à ideia de que é natural que os seres humanos possam ser escravizados. Ou seja, a desigualdade entre os homens é vista como uma coisa natural. Justamente numa época onde a ideia da igualdade se tornava hegemônica. O conflito entre essas duas coisas explica não só a campanha abolicionista na Inglaterra, como depois o surgimento, a emergência e a força do abolicionismo no Brasil no final do século XIX. O Brasil entrou atrasado em quase um século nesse processo que aconteceu na Inglaterra do século XIX. Mas se você lê os textos dos abolicionistas brasileiros do final do século XIX, você vai ver que é essa ideia iluminista da igualdade que se torna a ideia dominante também aqui no Brasil, e que ajuda a entender por que houve a maior luta popular da história do Brasil. Exatamente. Foi a luta pela escravidão, que envolveu brancos, negros, uma luta democrática mulatos. em todo sentido. Agora eu queria fazer uma segunda pergunta, já que a questão histórica ficou colocada, na minha opinião, ficou clara. Que é o seguinte, a referência racial defendida com a melhor das intenções por aqueles que querem compensar os negros por tanto sofrimento ou que querem
aumentar o índice de igualdade na sociedade, a intenção é boa. O efeito dessa intenção é que é o problema. Isso não pode trazer de volta exatamente o elemento que explicava, justificava e determinava o racismo por trás da escravização? Sim, veja, o grande problema é que hoje o movimento do multiculturalismo, que não é um movimento só brasileiro, é internacional, e que diz: a humanidade está dividida em famílias humanas, quer a gente chame raças, quer a gente chame etnias, em famílias humanas diferentes. E é preciso tratar cada país, cada sociedade, cada nação, como um conjunto de famílias humanas separadas pela raça. No passado, se falava de raça como algo que vinha da natureza, né? Hoje se fala de raças como algo que vem da cultura. E, na verdade, a palavra cultura é usada no mesmo sentido que os racistas científicos do século XIX usavam a palavra natureza. Ou seja, se naturaliza a cultura, como se cultura fosse um gene, como se cultura fosse um elemento essencial, existente dentro de cada pessoa, intransponível, imutável, fixo, e que separa a humanidade biológico. Não, a biologia não, a biologia já não endossa. Não, a biologia não endossa, mas se trata exatamente. A cultura como se pensava na falta do apoio da biologia, vai para a cultura. Se trata a cultura como biologia. Exatamente. Né? O que é uma negação da modernidade? A modernidade diz o seguinte: as pessoas são indivíduos, um diferente do outro, né? Um diferente do outro e todos com a possibilidade de se definir pelo futuro, não pelo passado. Quando se fala de raça, está se propondo definir as pessoas pelo passado, pela sua ancestralidade, pelos seus ancestrais. Mas a modernidade é contra isso. A modernidade diz o seguinte: as pessoas se definem pelas suas potencialidades e possibilidades futuras. No plano político, isso quer dizer o seguinte: cabe aos Estados e cabe à lei criar condições para que todos possam desenvolver as suas potencialidades. Dividir as pessoas segundo a raça é negar essa possibilidade. É dizer: nós distribuiremos direitos em função de critérios raciais. E alimenta o racismo, acaba alimentando o racismo. Permite uma pergunta. Professor, a ciência e a manipulação política, me parece, são os campos opostos que estão no núcleo dessa questão. E ignorar a ciência hoje, depois do mapeamento do genético, da descoberta do DNA, é impossível. Portanto, trata-se de manipulação política, querer fixar a questão em torno de raça, já que está provado que o DNA, que existem 25 mil genes em cada pessoa e não mais de 30 desses genes caracterizam a cor. Portanto, é insignificante. Então, o problema é manipulação política? O problema se encontra sempre na esfera da política. Os defensores de leis raciais também reconhecem, né, que a ciência já demonstrou que não existem raças humanas. Isso é final, sim, todos admitem. Exceto um ou outro exaltado, né? Quase todos admitem que a ciência acabou com a ideia de raças. Mas qual é o argumento dos defensores de leis raciais? Que as raças não existem, mas existe o racismo. E é verdade, existe o racismo. A pergunta é: como se combate o racismo? Não é admitir a existência dele, é como se combate. Nós vamos combater o racismo colocando as raças na lei, ou seja, fazendo com que elas existam na política, ou nós vamos combater o racismo dizendo: é proibido dividir as pessoas em raças. O racismo está o senhor não tem dúvida de que as cotas raciais estimulam o racismo? Eu não tenho a menor dúvida, porque isso aconteceu em vários países, né? Cotas é só uma forma de política de preferência racial. As políticas de preferências raciais, quando você coloca a raça na lei, né? Quando o Estado... É uma carteira de identidade racial. Quando o Estado distribui direitos segundo a lei, as pessoas começam a acreditar que fazem parte de raças.
Por quê? Porque são diferentes. Não, porque os direitos delas, a vida prática delas, está definida por esse rótulo que o Estado coloca. O emprego delas, a possibilidade de acesso a bens e serviços, passa a ser definida por esse critério racial. E as pessoas, portanto, começam a sentir que fazem parte de uma comunidade racial, passam a achar que existem interesses de raça. E portanto, oposto a outros. Exato. E, portanto, existem líderes raciais. O maior problema é esse. Se existem interesses de raça, existem líderes raciais. Partidos que liderarão raças, né?